Imagina o seguinte: é março de 2017, uma sexta-feira à noite qualquer. Nos Estados Unidos, filas enormes se formam na frente de cinemas em shopping centers, calçadas, estacionamentos. Não é estreia de super-herói. Não é continuação de franquia de ficção científica. É um conto de fadas. Uma história que todo mundo já conhecia de cor. Já tinha assistido dezenas de vezes. Já sabia exatamente como ia terminar. E mesmo assim, o público foi em massa. Famílias inteiras, casais, pessoas que foram sozinhas porque simplesmente não conseguiam esperar. Naquele fim de semana de abertura, A Bela e a Fera arrecadou 174,8 milhões de dólares só nos Estados Unidos e Canadá. Um recorde histórico para o mês de março. Um recorde para filmes com classificação PG. Um recorde para musicais live action. E o mundo inteiro ainda estava chegando. No total, o filme cruzou a barreira de 1,26 bilhão de dólares em bilheterias globais. Tornou-se o remake mais lucrativo de todos os tempos até aquele momento. Superou a arrecadação total do filme animado original, que por si só já era uma lenda. Em apenas 6 dias de exibição. 6 dias. Para um filme que muita gente disse, antes do lançamento, que era desnecessário, que nunca ia superar o original, que era só mais uma jogada comercial da Disney. Essas pessoas estavam erradas. Mas a história de como esse filme chegou até as telas e por que ele provocou uma reação tão visceral no público do mundo inteiro é muito mais interessante do que qualquer número de bilheteria consegue contar. A Bela e a Fera de 2017 é, ao mesmo tempo, uma homenagem carinhosa e uma reinvenção corajosa de um dos filmes animados mais amados da história do cinema. O original de 1991 foi revolucionário. Foi o primeiro filme de animação a ser indicado ao Oscar de melhor filme, numa época em que a academia simplesmente não considerava a animação como cinema de verdade. Ele trouxe uma partitura musical que Frank Rich, o crítico teatral mais influente do New York Times da época, chegou a chamar de o melhor musical da Broadway de 1991, mesmo sendo um filme animado, não uma peça. Ele criou Belle, uma princesa diferente de tudo que a Disney tinha feito até então. Uma mulher que lia, que questionava, que recusava ser definida pelos homens ao seu redor. E ele contou uma história sobre aprender a enxergar além das aparências que atravessou décadas e gerações. Pegar tudo isso e transformar em live action era uma tarefa que assustava qualquer cineasta sensato. Como você dá vida a um Lumière candelabro sem parecer ridículo? Como você recria aquela cena da dança no Salão Dourado sem que pareça uma imitação barata? Como você encontra uma atriz que consiga carregar o peso de toda a nostalgia que o público deposita na personagem de Belle? E ainda fazer isso parecer novo, relevante, necessário. A Disney escolheu Bill Condon para dirigir. Escolheu Emma Watson para ser Belle. Escolheu uma abordagem que não tentava esconder suas raízes, mas que também não tinha medo de expandir a história original, de aprofundar os personagens, de adicionar camadas que o formato animado não tinha tido espaço para explorar. E no processo, criou algo que dividiu críticos, conquistou o público, gerou controvérsias em vários países, bateu recordes que ninguém esperava bater. E se tornou um dos filmes mais comentados, analisados e debatidos de toda a década de 2010. Mas antes de falar sobre tudo isso, precisa entender de onde veio essa história. Não em 1991, não em 2014, quando a Disney anunciou o projeto. Muito antes disso. Porque A Bela e a Fera tem uma história que começa séculos atrás, e cada versão que chegou ao público carregou com ela os medos,
os desejos e os valores da época em que foi criada. A versão mais conhecida do conto foi publicada em 1740 pela escritora francesa Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. E não por acaso, o vilarejo fictício onde Belle mora no filme de 2017 foi batizado de Villeneuve em homenagem a ela. Depois, em 1756, Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont publicou uma versão mais curta e didática que se tornou o texto de referência para a maioria das adaptações posteriores. A história sobreviveu por quase 3 séculos, porque toca em algo que é profundamente humano: o medo de ser julgado pela aparência, o desejo de ser visto por quem você realmente é. E a pergunta que ninguém consegue responder completamente: o que transforma um monstro em homem? O que transforma alguém em monstro? Quando a Disney produziu sua versão animada em 1991, com direção de Gary Trousdale e Kirk Wise, o estúdio estava em plena renascença Disney. Aquele período glorioso que começou com A Pequena Sereia em 1989 e transformou a empresa na força dominante da animação mundial. A Bela e a Fera se tornou o ponto mais alto desse período, pelo menos em termos de prestígio. E foi com esse legado imenso, quase assustador, que a equipe do filme de 2017 teve que lidar. O que torna esse remake particularmente fascinante não é o fato de que ele existe. A Disney já tinha dado sinais claros de que estava apostando no formato live action com Alice no País das Maravilhas em 2010, Malévola em 2014 e Cinderela em 2015. O que torna esse filme especial é a escala da ambição envolvida. Estamos falando de um orçamento de produção que chegou a 255 milhões de dólares, tornando-o, até hoje, o musical mais caro já produzido na história do cinema. Estamos falando de um elenco que incluiu nomes como Ian McKellen, Emma Thompson, Ewan McGregor, Stanley Tucci e Audra McDonald em papéis que, em outro contexto, seriam considerados coadjuvantes. Estamos falando de um figurino criado por Jacqueline Durran, vencedora do Oscar, que levou 2 anos para ser desenvolvido. Estamos falando de cenários construídos nos Shepperton Studios, nos arredores de Londres, que incluíam uma vila francesa de quase 3.000 metros quadrados erguida do zero. E estamos falando, acima de tudo, de um filme que entrou em território delicado ao incluir, pela primeira vez na história da Disney, um personagem abertamente gay. Algo que gerou reações que iam do apoio entusiasmado ao boicote organizado, que fez com que o filme fosse proibido na Malásia e ameaçado de censura na Rússia, e que colocou a Disney numa posição que ela raramente ocupa, no centro de um debate cultural genuinamente polarizador. Ao longo desse vídeo, vamos mergulhar fundo em tudo isso. Vamos falar sobre como esse projeto nasceu, quase foi um filme completamente diferente, e por que demorou décadas para chegar às telas do jeito que chegou. Vamos falar sobre Bill Condon, um diretor cuja filmografia é cheia de surpresas, e que trouxe para esse projeto uma perspectiva que ninguém esperava. Vamos falar sobre o processo absurdamente complexo de transformar Dan Stevens em uma fera de 2 metros, usando tecnologia de captura de movimento, stilts de aço e uma tonelada de computação gráfica. E por que esse processo quase quebrou um pé de Emma Watson literalmente? Vamos mergulhar na história, nos temas, nos bastidores, nas controvérsias e nos números que fizeram de A Bela e a Fera de 2017 um dos maiores fenômenos cinematográficos dos anos 2010. Porque por mais que você ache que conhece essa história, e todos nós achamos que conhecemos,
Tem muita coisa acontecendo aqui que vale a pena olhar de perto. Vamos começar pelo começo. Como esse projeto foi parar nas mãos da Disney. E por que quase se tornou um filme de ação sem nenhuma das músicas que fazem todo mundo cantar junto. A história de como A Bela e a Fera de 2017 chegou a existir começa muito antes do que a maioria das pessoas imagina. E começa com uma decisão que quase destruiu o projeto antes mesmo de ele ser anunciado publicamente. Em 2009, os produtores David Hoberman e Todd Lieberman, uma dupla que já tinha trabalhado juntos em vários projetos de Hollywood, procuraram a Disney com uma proposta. Eles queriam fazer uma versão live-action de A Bela e a Fera. A ideia não era simplesmente refilmar o animado de 1991 quadro a quadro. Eles tinham uma visão mais ampla, mais cinematográfica, e achavam que a história tinha potencial enorme para ganhar uma nova camada de profundidade numa versão com atores reais. A Disney ouviu e disse que ia pensar. O que se seguiu foram anos de desenvolvimento que, na prática, quase tornaram esse projeto irreconhecível. Durante um bom tempo, a ideia que circulava dentro da Disney era fazer algo parecido com o que a Universal tinha feito com Branca de Neve e O Caçador em 2012. Pegar o conto de fadas clássico e transformá-lo numa aventura de ação sombria, séria, sem os números musicais, sem o tom encantado. Uma versão realista de A Bela e a Fera, por assim dizer. O estúdio chegou a trabalhar com essa abordagem por cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Roteiristas foram contratados, tratamentos foram desenvolvidos, e o projeto foi tomando forma como um drama romântico de época, mais próximo de uma produção da BBC do que do musical que todo mundo amava. Foi Evan Spiliotopoulos quem escreveu o primeiro rascunho com essa direção mais dramática. E foi esse o projeto que chegou às mãos de Bill Condon quando a Disney o convidou para dirigir, em meados de 2014. Mas Condon tinha uma visão completamente diferente do que esse filme deveria ser. Ele enxergava o coração do projeto nas músicas. Para ele, a partitura de Alan Menken e Howard Ashman, especificamente aquelas canções criadas originalmente para o animado de 1991, era o que tornava A Bela e a Fera única. Era o que a separava de qualquer outra adaptação do conto. Tirar as músicas seria como fazer um filme sobre o carnaval sem samba. Então Condon foi honesto com a Disney. Disse que só toparia dirigir o projeto se ele fosse um musical de verdade, não um filme com 2 ou 3 canções jogadas ali para satisfazer a nostalgia do público, mas um musical comprometido, com toda a estrutura e a ambição de um grande espetáculo. E a Disney, inicialmente, não estava totalmente convencida. A conversa foi tensa o suficiente para Condon se afastar do projeto por um momento. Ele chegou a recusar. O que mudou a equação foi o sucesso de Frozen. Quando o filme da Disney chegou aos cinemas em novembro de 2013 e se tornou um fenômeno global, arrecadando mais de $2 bilhões e provando que havia um apetite enorme do público internacional por musicais animados. O estúdio revisou sua posição sobre A Bela e a Fera. Alan Horn, então presidente da Walt Disney Studios, foi o grande defensor da virada. Ele argumentou que a vantagem competitiva da Disney estava exatamente nas músicas, na herança musical do estúdio, na capacidade de fazer adultos sentirem que são crianças novamente. Por que abrir mão disso? A Disney voltou para Condon e disse: "Você estava certo. Vamos fazer um musical." Com essa decisão tomada, o projeto ganhou forma rapidamente. Stephen Chbosky, o diretor e roteirista de As Vantagens de Ser Invisível,
que aliás tinha dirigido Emma Watson no mesmo filme. Foi contratado para reescrever o roteiro de Spiliotopoulos, trazendo mais profundidade emocional, mais nuance para os personagens e novas dimensões para a história de Belle e seu pai Maurice. Chbosky e Spiliotopoulos acabaram dividindo o crédito de roteiro no filme final. Uma das adições mais significativas que Chbosky e Condon trouxeram foi o passado de Belle. No animado de 1991, a origem de Belle e Maurice é vaga. Sabemos que eles são pai e filha, que Maurice é um inventor excêntrico e que vivem numa cidadezinha interiorana onde Belle não se encaixa. No filme de 2017, essa história ganha carne e osso. A mãe de Belle não simplesmente sumiu. Ela morreu de peste bubônica quando Belle ainda era bebê, numa Paris assolada pela doença. Maurice atirou da cidade às pressas para protegê-la da contaminação e carregou esse trauma em silêncio por anos, incapaz de falar sobre a morte da esposa. Essa camada transforma completamente a relação entre pai e filha e adiciona uma dimensão de dor compartilhada que o original não tinha. Outra mudança importante foi a transformação de Maurice. No animado, ele é um inventor meio atrapalhado, tratado frequentemente como alívio cômico. No live action, Kevin Kline interpretou um homem mais sério, mais artístico, um pintor e criador de caixas de música, cuja proteção obsessiva pela filha tem raízes numa perda genuína e devastadora. Essa versão de Maurice não é apenas pai, é um sobrevivente. Paralelamente ao desenvolvimento do roteiro, a Disney também estava lidando com outra questão: o que fazer com o musical da Broadway? Porque em 1994, 3 anos após o lançamento do animado, A Bela e a Fera estreou como peça musical na Broadway e ficou em cartaz por 13 anos, uma das corridas mais longas da história do teatro americano. Havia um plano, anos antes, de adaptar esse musical de Broadway para o cinema. Alan Menken, o compositor, chegou a confirmar em 2011 que esse projeto foi cancelado internamente pela Disney. Mas algumas das músicas que foram criadas especificamente para a versão teatral existiam, estavam disponíveis e eram boas o suficiente para não serem ignoradas. Condon e Menken decidiram não simplesmente reciclar essas músicas do musical de Broadway. Em vez disso, trabalharam juntos para criar 4 canções inteiramente novas para o filme, escritas em parceria com Tim Rice, o letrista que já tinha colaborado com Menken em O Rei Leão. Essas novas músicas não eram enfeites. Cada uma delas tinha uma função dramática específica na narrativa. Evermore, cantada pelo Ser, tornou-se um dos momentos mais aclamados do filme. Uma balada de despedida que aprofundava a vida interior do personagem, de uma forma que o original nunca tinha feito. How Does a Moment Last Forever? Cantada por Maurice e depois rearranjada ao longo do filme, funcionava como o fio emocional que conectava passado e presente. Days in the Sun substituía e expandia Human Again, uma canção que tinha sido cortada do animado original e que estava na versão de Broadway. E Aria deu voz a Madame de Garderobe, personagem nova no elenco principal. Menken voltou também para a regravação e rearranjo de todas as músicas clássicas do original: Belle, Gaston, Be Our Guest, Something There, Beauty and the Beast, com arranjos mais elaborados, mais orquestrados, adequados para a escala de um blockbuster moderno. Emma Thompson gravou sua versão da música título, num momento deliberadamente diferente da interpretação de Angela Lansbury no original, e a dupla Ariana Grande e John Legend gravou uma nova versão da canção título para os créditos finais,
numa releitura contemporânea que acumulou mais de 250 milhões de visualizações no Vevo. Céline Dion, que tinha cantado o dueto original de A Bela e a Fera em 1991, com Peabo Bryson. A música que a colocou no mapa internacionalmente, como ela mesma admitiu, foi convidada para cantar How Does a Moment Last Forever nos créditos finais. Aceitar o convite não foi fácil. Seu marido e empresário René Angélio tinha morrido em janeiro de 2016, apenas um ano antes. A decisão de voltar para um projeto ligado ao filme que marcou o início de sua carreira, sem a pessoa que tinha estado ao seu lado naquele primeiro momento, era emocionalmente pesada. Ela aceitou assim mesmo, e a performance dela nos créditos finais carrega um peso que vai muito além da canção em si. Tudo isso, as negociações, as revisões, as novas músicas, as decisões criativas, tomou tempo. Desde o primeiro contato de Hoberman e Lieberman com a Disney, em torno de 2009, até a data de estreia oficial em março de 2017, foram quase 8 anos de gestação. 8 anos para um projeto que, na superfície, parecia simples: pegar um filme amado e refazê-lo com atores reais. Mas como qualquer pessoa que já tentou recriar algo perfeito, sabe muito bem, a simplicidade é sempre uma ilusão. Quando a Disney anunciou que Bill Condon seria o diretor de A Bela e a Fera, a reação de boa parte da indústria foi de surpresa genuína. Não porque Condon fosse desconhecido, muito pelo contrário, mas porque a trajetória dele até aquele ponto era tão específica, tão particular, que colocá-lo no comando de um blockbuster de 255 milhões de dólares parecia, à primeira vista, uma escolha inesperada. Para entender por que a Disney fez essa aposta e por que ela funcionou, você precisa conhecer quem é Bill Condon de verdade. William Condon nasceu em 1955 em Nova York. Cresceu assistindo musicais clássicos de Hollywood, absorvendo a gramática visual e emocional daquele formato que foi dominante nos anos 1950, e foi gradualmente perdendo espaço nas décadas seguintes. Ele começou sua carreira escrevendo roteiros para filmes de terror B nos anos 1980, um período que ele mesmo descreve como uma escola prática de narrativa. Aprender a construir tensão, ritmo e impacto emocional com orçamentos mínimos e sem espaço para desperdício. A virada na carreira de Condon veio em 1998, com Deuses e Monstros, um filme pequeno, intimista, sobre os últimos dias do diretor James Whale, o cineasta que dirigiu o Frankenstein original de 1931 e A Noiva de Frankenstein. O filme explorava temas de identidade, solidão, a relação entre arte e vida, e a experiência gay com uma delicadeza e uma profundidade raramente vistas no cinema americano da época. Ian McKellen, que anos depois estaria no elenco de A Bela e a Fera, interpretou Whale numa performance extraordinária. O filme ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado para Condon, e estabeleceu sua reputação como um cineasta que conseguia encontrar humanidade em histórias que outras pessoas talvez descartassem como nicho. Depois de Deuses e Monstros, Condon fez Kinsey em 2004, um biopic sobre o pioneiro pesquisador de sexualidade Alfred Kinsey, com Liam Neeson no papel principal, e em 2006, veio o filme que o projetou para uma escala completamente diferente. Dreamgirls, o musical baseado no espetáculo da Broadway sobre um grupo vocal feminino negro nos Estados Unidos dos anos 1960 e 1970, inspirado nas Supremes. Com Beyoncé, Jamie Foxx e Jennifer Hudson, cuja performance no filme é até hoje considerada uma das mais poderosas da história do cinema musical moderno.
Dreamgirls foi um sucesso crítico e comercial. Recebeu 8 indicações ao Oscar e consolidou Condon como um dos poucos diretores de Hollywood verdadeiramente à vontade dentro do formato musical. Então vieram os 2 últimos filmes da saga Crepúsculo. Amanhecer Parte 1 e Parte 2, em 2011 e 2012. Uma escolha que surpreendeu alguns fãs de seu trabalho anterior, mas que Condon sempre defendeu como uma oportunidade de trabalhar com escala industrial, de aprender os mecanismos de uma produção de blockbuster de dentro para fora. E depois de Crepúsculo, Mr. Holmes em 2015, um filme quieto e melancólico sobre um Sherlock Holmes idoso interpretado novamente por Ian McKellen. Uma parceria que voltaria a render frutos em A Bela e a Fera. Olhando para essa filmografia, começa a fazer todo sentido por que a Disney chegou até Condon. Ele não era apenas um diretor com experiência em musicais. Era um cineasta que entendia profundamente temas de identidade e transformação, o que é literalmente o coração de A Bela e a Fera. Era alguém que sabia como equilibrar espetáculo e emoção. Como fazer uma cena grandiosa de produção musical sem perder o fio da experiência humana no centro. E era uma pessoa que, em sua própria vida e obra, sempre foi aberto sobre sua identidade gay. O que tornaria sua decisão de incluir um personagem LGBT no filme não um gesto político calculado, mas uma expressão natural de quem ele é como artista. A visão de Condon para A Bela e a Fera tinha 3 pilares fundamentais. O primeiro era fidelidade com expansão. Honrar o animado de 1991 ao ponto de o público sentir que estava revivendo uma memória amada. Mas ao mesmo tempo oferecer algo novo o suficiente para justificar a existência do remake. Não era sobre substituir o original. Era sobre adicionar uma camada que o original, pelos limites do formato animado e da duração, não tinha podido explorar. O segundo pilar era a âncora emocional de Belle. Condon queria uma protagonista que o público de 2017 reconhecesse não apenas com nostalgia, mas com identificação real. Uma Belle que fosse inteligente de maneira ativa, não passiva. Que questionasse, que inventasse, que tivesse senso de humor e impaciência com a mediocridade ao seu redor. Ele e Chbosky adicionaram uma cena, por exemplo, onde Belle constrói uma máquina improvisada para lavar roupas enquanto ensina uma criança a ler. Algo que provoca o escândalo do vilarejo. E estabelece de cara que essa mulher é uma ameaça às convenções sociais ao seu redor, não apenas uma sonhadora de cabeça nas nuvens. O terceiro pilar era a música como linguagem emocional, não como enfeite. Condon repetia em entrevistas que as canções de Menken e Ashman eram excepcionais precisamente porque cada uma delas fazia avançar a narrativa. Não eram pausas na história. Eram a história. Belle apresenta e define a protagonista, seu ambiente e seu conflito em 6 minutos de música. Gaston revela o antagonista e sua relação com a comunidade com uma precisão dramática que qualquer roteirista invejaria. Be Our Guest é um número de apresentação que também funciona como sedução. Os criados do castelo tentando convencer Belle de que sua prisão pode ser um lar. Preservar essa função dramática das músicas e expandir ela com as novas composições era o que Condon chamava de honrar o DNA do projeto. Uma das referências visuais que Condon usou repetidamente durante a pré-produção foi o International Debutante Ball no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York. Aqueles bailes de debutantes da alta sociedade americana, com seus vestidos volumosos, candelabros dourados, escadarias de mármore. Era essa a estética que ele queria para o Castelo do Ser.
Não um castelo de conto de fada genérico, mas um espaço que evocasse um Fausto real. Um luxo que tinha sido congelado no tempo pela maldição e que agora ressurgia na presença de Belle. A relação de Condon com o elenco também foi fundamental para o resultado final. Ele tinha um histórico de conseguir performances extraordinárias de atores em contextos musicais. Jennifer Hudson em Dreamgirls é o exemplo mais citado, e aplicou o mesmo cuidado a cada membro do elenco de A Bela e a Fera. Com Emma Watson, ele foi particularmente cuidadoso em garantir que a atriz se sentisse dona do personagem. Não apenas uma executora de uma performance já definida por Paige O'Hara no original. Com Dan Stevens, ele trabalhou para construir uma fera que tivesse vida interior visível, emoção legível mesmo através de camadas de computação gráfica. Com Luke Evans, desenvolveu um Gaston que era ameaçador de verdade, não apenas cômico. Um homem cujo narcisismo escondia uma capacidade real de violência. É também impossível ignorar o paralelo que o próprio Condon identificou entre A Bela e a Fera e deuses e monstros. Em ambos os filmes, o centro da história é uma relação improvável entre duas pessoas. Uma bela e uma que o mundo considera monstruosa. Que aprendem a se enxergar com verdade e sem julgamento. Em Deuses e Monstros, James Whale e seu jardineiro. Em A Bela e a Fera, Belle e o Ser. A estrutura emocional é quase idêntica. E Condon sabia disso quando aceitou o projeto. Para ele, estava dirigindo o mesmo filme de sempre. Só que com um orçamento 100 vezes maior e canções que o mundo inteiro já sabia de cor. Essa combinação de intimidade emocional e grandiosidade espetacular é o que define o filme de 2017 no seu melhor. É o que faz com que uma cena aparentemente simples, Belle encontrando a biblioteca do castelo pela primeira vez, consiga provocar a mesma emoção que uma sequência elaborada de dança com castiçais voadores e serviço de jantar animado. Condon entendia que o espetáculo e o silêncio precisavam se equilibrar. E na maior parte do filme, ele acertou essa equação. Se tem uma decisão que definiu A Bela e a Fera de 2017, antes mesmo de uma única cena ser filmada, foi a escolha de Emma Watson para o papel de Belle. E o interessante é que essa não foi uma decisão que envolveu um processo longo de audições, testes de câmera e listas intermináveis de candidatas. Alan Horn, presidente da Walt Disney Studios, tinha uma escolha em mente desde o começo. E essa escolha era Watson, e somente Watson. Horn tinha uma perspectiva única sobre a atriz. Antes de chegar à Disney, ele comandou a Warner Brothers durante os anos em que a saga Harry Potter estava sendo filmada. Ele tinha acompanhado Emma Watson crescer na frente das câmeras por 10 anos. Tinha visto ela se transformar de uma criança prodígio numa atriz adulta com presença. Inteligência e uma capacidade rara de carregar o peso emocional de uma cena sem forçar. Quando chegou a hora de escolher quem seria Belle, para Horn a resposta era óbvia. O que tornava Watson a escolha certa não era apenas a fama ou o rosto reconhecível. Era a combinação de qualidades que ela trazia que espelhavam o que Belle precisava ser em 2017. Watson era, na vida real, uma ativista feminista declarada, embaixadora da ONU para questões de igualdade de gênero, uma mulher que falava publicamente sobre empoderamento feminino com articulação e convicção. Colocar ela num papel que historicamente tinha sido criticado por alguns como um exemplo de síndrome de Estocolmo. Uma mulher que se apaixona pelo homem que a mantém presa. Criava uma tensão interessante que a produção abraçou, em vez de ignorar. Watson mergulhou na preparação com seriedade.
Ela trabalhou com instrutores de canto por meses, porque cantar era uma dimensão que Harry Potter nunca tinha exigido dela. O resultado foi uma voz que não é a de uma cantora treinada de ópera, mas que tem uma qualidade genuína, presente, emocionalmente conectada às palavras que canta. A decisão de não autotunar excessivamente a voz de Watson foi deliberada. Condon queria que o público ouvisse uma pessoa real cantando, não uma performance polida ao ponto da artificialidade. Isso gerou algumas críticas de puristas musicais, mas também foi um dos elementos que fizeram Belle parecer mais humana e acessível do que qualquer animação poderia alcançar. Vale mencionar que o destino poderia ter sido muito diferente. Emma Watson estava originalmente ligada a uma adaptação do conto clássico de A Bela e a Fera que a Warner Bros. Desenvolvia, com direção do mexicano Guillermo del Toro, um projeto que prometia ser visualmente extraordinário e emocionalmente sombrio, do jeito que só del Toro sabe fazer. Esse projeto nunca saiu do papel. Mais curioso ainda, Ryan Gosling foi oferecido o papel do Ser neste filme da Disney e recusou para protagonizar La La Land. E Emma Watson, por sua vez, foi oferecido o papel principal em La La Land e recusou para fazer A Bela e a Fera. 2 filmes, 2 atores, escolhas opostas, e ambos acabaram sendo fenômenos culturais de 2016 e 2017. Cada um à sua maneira. Dan Stevens, o ator britânico que ficou famoso mundialmente como Matthew Crossley na série Downton Abbey, foi escolhido para interpretar o Ser. E a natureza desse papel era diferente de qualquer coisa que ele tinha feito antes. Fisicamente, Stevens passou por uma transformação radical para a produção. Ele ganhou massa muscular significativa, mudou completamente sua dieta e rotina de exercícios, e então foi colocado dentro de um traje cinza de 40 quilos montado em stilts de aço que o elevavam vários centímetros do chão. Porque o Ser no filme de 2017 não é puramente CGI. É Dan Stevens em movimento, com seu corpo físico capturado e depois transformado digitalmente em pós-produção. Sua expressão facial foi capturada separadamente, com câmeras posicionadas no próprio traje, registrando cada microexpressão, cada movimento dos olhos, cada tensão dos músculos do rosto. O desafio técnico era enorme, mas o desafio emocional era ainda maior. Stevens precisava transmitir vulnerabilidade, raiva, humor e amor através de camadas de transformação digital, confiando que a tecnologia preservaria o que ele estava construindo em cada tomada. E o que o torna notável é que funcionou. Há momentos no filme em que os olhos do Ser comunicam algo tão específico e tão humano, que você esquece completamente que está olhando para uma criação computacional. Havia também um risco físico real no set. Os tilts de aço que Stevens usava eram pesados e relativamente imprevisíveis, e um passo errado poderia facilmente pousar sobre o pé de Emma Watson. Para minimizar esse risco, os 2 atores passaram 3 meses em pré-produção, ensaiando juntos. Primeiro aprendendo os passos de valsa no chão, depois com Stevens aprendendo a caminhar nos tilts, e finalmente com os 2 praticando a dança inteira com toda a estrutura. Era coreografia de alta precisão que parecia espontânea na tela, mas era resultado de centenas de horas de trabalho. Luke Evans foi escalado como Gaston e trouxe ao personagem uma dimensão que vai além do vilão cômico que muitas pessoas lembram do animado. Evans é um ator que carrega uma presença física imponente e uma intensidade que Condon explorou para criar um Gaston genuinamente ameaçador. Esse Gaston é um veterano de guerra.
Um detalhe adicionado no roteiro de 2017, o que explica tanto seu charme superficial quanto a facilidade com que recorre à violência quando contrariado. Evans preparou o personagem como alguém que aprendeu, no campo de batalha, que força e intimidação resolvem problemas. E que transpôs isso para suas relações sociais com uma fluidez assustadora. Josh Gad como LeFou foi, sem dúvida, o elemento do elenco que gerou mais conversa, por razões que iam muito além de sua performance em si. Condon tomou a decisão de tornar LeFou explicitamente gay. O primeiro personagem LGBT da história dos filmes Disney. A escolha não era apenas simbólica. Ela afetava a dinâmica de toda a relação entre LeFou e Gaston, adicionando uma camada de devoção não correspondida que tornava a lealdade de LeFou simultaneamente cômica e trágica. Gad construiu um LeFou que estava profundamente consciente da natureza de seus sentimentos, e ao mesmo tempo preso num mundo que não tinha espaço para eles. E essa consciência silenciosa permeava cada cena em que ele aparecia. Kevin Kline trouxe ao papel de Maurice uma gravidade e uma ternura que o diferenciavam completamente do inventor atrapalhado do original. Kline é um dos atores mais versáteis da geração dele, igualmente à vontade em comédia e drama. E usou essa versatilidade para criar um Maurice que era ao mesmo tempo engraçado e emocionalmente devastado. Um homem que amava a filha com uma intensidade proporcional à perda que os dois tinham sofrido. O elenco de apoio do castelo era, em termos de nomes, algo que raramente se vê reunido num único filme. Emma Thompson como Mrs. Potts trouxe aquela combinação de autoridade materna e humor seco que é marca registrada dela. Ian McKellen, como Cogsworth, operava numa frequência de comédia britânica clássica que servia perfeitamente ao personagem. Um burocrata ansioso transformado em relógio, tentando manter a ordem num castelo onde a ordem há muito tinha deixado de existir. Ewan McGregor como Lumière entrou com sotaque francês absolutamente convicto, mesmo que os críticos franceses tenham ficado divididos sobre a autenticidade fonética. Mas a energia e o charme que ele trouxe ao candelabro eram inegáveis. Stanley Tucci e Audra McDonald como o casal Cadenza e Madame de Garderobe eram personagens novos, criados especificamente para o live action, e funcionavam como uma expansão do universo dos Criados Encantados. McDonald, com 6 Tony Awards no currículo, é uma das cantoras mais tecnicamente dotadas do teatro musical americano, e isso ficava audível em cada nota que ela emitia. Gugum Batahal como Plumette, e os demais completavam um ensemble que transformava o que poderia ser apenas papelão colorido em personagens com vida interior. O que é notável, olhando para esse elenco inteiro, é que a Disney não economizou em talento para os papéis que, na superfície, eram os menores. Qualquer um dos atores que deu voz ou corpo a um objeto encantado tinha créditos suficientes para ser o protagonista de um projeto próprio. Essa densidade de talento não apenas elevou a qualidade do filme, criou um senso de mundo habitado, de um castelo cheio de pessoas reais com histórias reais, não apenas de cenário animado. E quando a maldição é quebrada no final e todos retornam à forma humana, você sente o peso daquele retorno de uma maneira que o animado, por mais maravilhoso que fosse, nunca conseguiu atingir com a mesma força. As filmagens de A Bela e a Fera começaram oficialmente em 18 de maio de 2015, nos Shepperton Studios, em Surrey, na Inglaterra. Quem conhece o histórico desse estúdio sabe que ele não é um lugar qualquer. Foi lá que cenas de clássicos como Lawrence da Arábia e Alien foram rodadas.
E ao longo das décadas ele se tornou o lar preferido de produções britânicas e americanas, que precisam de estrutura de grande escala num ambiente controlado. Para a Bela e a Fera, os estúdios foram praticamente tomados de assalto pela produção da Disney durante todo o verão de 2015, com um conjunto de cenários construídos que rivalizavam em escala com qualquer coisa que o cinema tinha produzido naquela década. O cenário mais impressionante era a Vila de Villeneuve, o nome escolhido em homenagem à escritora Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve, autora da versão literária original do conto no século XVIII. A vila foi construída do zero dentro dos estúdios, ocupando uma área de quase 2.700 metros quadrados. A referência visual que a direção de arte usou foi a cidade medieval de Conques, no sul da França, uma cidade real, com aquele tipo de arquitetura densa, orgânica, onde as casas parecem ter crescido umas sobre as outras ao longo de séculos. Cada detalhe da vila foi pensado para transmitir a sensação de um lugar vivo, mas estagnado. Bonito, mas sufocante. O ambiente perfeito para uma personagem como Belle, que sente que nasceu no lugar errado. O Castelo do Ser seguiu uma lógica visual diferente. A inspiração principal foi o Château de Chambord, o palácio renascentista francês construído no século XVI no Vale do Loire, com suas torres cilíndricas, sua cobertura elaborada e aquela grandiosidade que parece funcionar em qualquer direção em que você olhe. A produção não filmou no Chambord em si. As restrições práticas e logísticas de uma produção dessa escala tornavam isso inviável. Mas o DNA arquitetônico do Castelo Real estava presente em cada detalhe do cenário construído. Quando você olha para o interior do Castelo do Ser no filme, está vendo uma versão idealizada e amplificada da estética do Renascimento francês, filtrada pela linguagem visual de um conto de fadas. A designer de produção Sarah Greenwood e a decoradora de set Katie Spencer, ambas veteranas de filmes como Orgulho e Preconceito e Expiação, que também recebeu indicações ao Oscar, foram responsáveis por transformar esses espaços em algo que parecesse ao mesmo tempo grandioso e pessoal. Um dos detalhes que elas enfatizaram em entrevistas era a ideia de que o castelo deveria parecer congelado no tempo pelo momento exato em que a maldição foi lançada. Como se uma festa tivesse sido interrompida abruptamente e tudo tivesse parado naquele segundo, com as flores murchando lentamente ao longo das décadas, os espelhos empoeirando, os livros acumulando camadas de solidão. O figurino ficou sob a responsabilidade de Jacqueline Durran, que tinha vencido o Oscar de melhor figurino por Anna Karenina em 2012, e seria indicada ao Oscar novamente por A Bela e a Fera em 2018. O desafio central do seu trabalho era o vestido amarelo de Belle. Talvez o item de vestuário mais carregado de expectativa em toda a história recente do cinema de entretenimento. Toda pessoa que cresceu assistindo o animado de 1991 tinha uma imagem específica daquele vestido gravada na memória. E qualquer desvio dessa imagem corria o risco de parecer uma traição. Durran trabalhou por 2 anos no design, testando centenas de variações de tecido, estrutura e tom de amarelo antes de chegar à versão final. Um vestido sem espartilho, com camadas de tule e chiffon, que permitia que Emma Watson se movesse com liberdade total durante a cena da dança. Era uma escolha tanto estética quanto ideológica. Belle não seria aprisionada nem pelo cativeiro do castelo, nem pela estrutura do próprio figurino. Os outros figurinos do filme também mereciam atenção.
O guarda-roupa de Gaston foi construído sobre a iconografia do militar napoleônico, com aquele vermelho intenso, e os ornamentos que comunicavam imediatamente prepotência e vanidade. Os trajes da vila de Villeneuve foram pesquisados a partir de registros históricos do século XVIII francês, mas estilizados o suficiente para não parecerem um documentário. A linha entre realismo histórico e fantasia visual foi cuidadosamente calibrada. Mas o desafio técnico mais complexo de toda a produção não estava nos cenários nem nos figurinos. Estava em Dan Stevens. Criar o Ser era um problema que a equipe de efeitos visuais da Double Negative, o estúdio responsável pelos VFX do filme, levou anos para resolver. O processo funcionava em duas camadas. A primeira era física. Stevens usava o traje de 40 quilos com os tilts de aço, e câmeras capturavam seus movimentos corporais em tempo real no set, junto com os outros atores. Isso garantia que a iluminação, as sombras e as interações físicas entre o ser e os outros personagens fossem genuínas. Quando Emma Watson olhava para cima para encontrar os olhos do ser, ela estava olhando para os olhos reais de Dan Stevens, não para um ponto de referência imaginário no ar vazio. A segunda camada era a captura facial, feita separadamente. Uma câmera miniaturizada fixada no próprio traje de Stevens registrava cada expressão do seu rosto durante as cenas, com uma precisão suficiente para capturar o movimento dos músculos ao redor dos olhos, a tensão do maxilar, a curvatura dos lábios. Essa informação era então usada pelos animadores da Double Negative para animar a face do ser digital com base nos dados reais da performance de Stevens. O resultado era que as emoções que você via no rosto do ser não eram interpretação de animadores. Eram as emoções reais de um ator, traduzidas para uma forma não humana. Condon, em entrevistas, falou sobre a decisão de preservar os olhos do ser como o elemento mais humano do design. Os olhos eram azuis. Os olhos reais de Dan Stevens são azuis. E foram mantidos com uma qualidade expressiva que nenhum outro elemento do design da fera carregava. A lógica era simples e poderosa. Os olhos são a janela da alma, e se você quisesse que o público acreditasse que havia uma alma humana presa dentro daquela criatura, você precisava que os olhos comunicassem isso sem ambiguidade. Para a cena da dança, aquele momento icônico no Salão Dourado, que todo mundo que cresceu com o animado carregava na memória como uma das imagens mais belas do cinema de animação Disney. A produção enfrentou um conjunto de desafios únicos. O coreógrafo Anthony Van Last trabalhou com Watson e Stevens durante semanas, desenvolvendo uma valsa que funcionasse tanto cinematograficamente quanto fisicamente, considerando as limitações dos stilts. A câmera de Tobias Schliessler, o diretor de fotografia do filme, foi posicionada para capturar aquela sensação de grandiosidade e intimidade ao mesmo tempo, usando movimentos que espelhavam a música de Menken sem serem escravos dela. As filmagens com os atores principais foram concluídas em 21 de agosto de 2015, pouco mais de 3 meses após o início das gravações. Mas o trabalho de pós-produção durou muito mais, com as equipes de VFX trabalhando por mais de 1 ano e meio para construir o ser digital, os servos encantados e as transformações do castelo que o público veria na tela. Ao todo, o filme tem mais de 500 efeitos visuais, um número que coloca a Bela e a Fera em território de blockbuster de ação, não de musical de conto de fadas. Houve também um momento de regravação significativo durante a pós-produção. Uma das cenas do número Days in the Sun,
causou confusão nos grupos de teste porque duas atrizes com aparências semelhantes, Harriet Jones e Hattie Morahan, ocupavam posições importantes na cena. E o público ficava desorientado sobre quem era quem. Condon tomou a decisão de refilmar a sequência, redistribuindo os papéis e ajustando o design visual para garantir clareza narrativa. É o tipo de decisão que parece pequena, mas que reflete o cuidado obsessivo com a experiência do espectador que caracterizou toda a produção. O custo total de tudo isso, construção de cenários, figurinos, efeitos visuais, refilmagens, pós-produção, chegou a um orçamento estimado em 255 milhões de dólares. A Disney gastou ainda outros 140 milhões de dólares em marketing mundial. Estamos falando de quase 400 milhões de dólares investidos antes de um único ingresso ser vendido. Era uma aposta enorme, num projeto que muitas pessoas ainda chamavam de desnecessário. O que aconteceu nas telas? E o que esse investimento produziu em termos de narrativa e emoção é o que vale examinar a seguir. O filme abre não com Belle, não com o vilarejo, mas com o príncipe. E essa escolha já diz muito sobre o que o roteiro de 2017 quer fazer de diferente. No animado de 1991, o prólogo da maldição era contado através de vitrais estáticos, narrados em off, com uma frieza quase documental. No live action você vê o príncipe jovem, mimado, arrogante, envolvido num mundo de excesso e superficialidade, num baile esplêndido dentro de seu castelo. A câmera passeia pelo luxo como se estivesse apreciando e condenando ao mesmo tempo. Há pó branco nos rostos dos convidados, penteados extravagantes, risos vazios. É uma estética deliberadamente decadente, quase rococó, que comunica imediatamente: este é um mundo bonito por fora e podre por dentro. A velha mendiga que chega à porta do castelo oferecendo uma rosa em troca de abrigo da tempestade não é recebida com crueldade imediata. O príncipe a olha com desprezo, com aquela expressão de quem considera um incômodo menor. Quando ela revela sua verdadeira forma de encantadora e lança a maldição, a punição não é apenas física. É existencial. O castelo é apagado da memória de todos que o conheciam. Os criados são transformados em objetos. E o príncipe, aprisionado dentro de uma forma que exterioriza a feiura que sempre existiu dentro dele, tem o prazo de uma rosa para aprender o que nunca foi ensinado a sentir. O que o filme de 2017 acrescenta aqui é a história do rei, o pai do príncipe. Uma cena breve, mas carregada, sugere que o príncipe não nasceu cruel. Foi criado para ser cruel por um pai que, depois da morte da rainha, transformou a própria dor numa armadura de frieza e ensinou o filho a fazer o mesmo. É uma adição pequena em termos de tempo de tela, mas enorme em termos de implicação moral. A fera não é um monstro porque nasceu assim. É um monstro porque foi formado para sê-lo. E esse detalhe tornará a transformação final não apenas um ato de magia, mas um ato de cura. Daí o filme vai para Villeneuve, e a transição é uma das mais elegantes do cinema musical recente. A câmera desce sobre o vilarejo enquanto Belle começa a cantar Belle, uma música que em 6 minutos faz o trabalho que muitos filmes não conseguem fazer em meia hora. Vemos ela lendo enquanto caminha pelas ruas, distribuindo cumprimentos que mal são respondidos, comprando ovos no mercado enquanto o padeiro a ignora, emprestando um livro para uma criança enquanto o diretor da escola local interfere com escândalo. O vilarejo não é apresentado como um lugar mau. É apresentado como um lugar pequeno. Um lugar onde a menor coisa que se destaca é imediatamente tratada como problema.
E Belle se destaca em tudo. Ela lê. Ela pensa. Ela recusa a definição que o vilarejo tem para ela. Quando Gaston aparece pela primeira vez, o contraste é imediato e devastador. Ele é tudo o que a cidade valoriza. Bonito, forte, caçador, popular, e ela é tudo o que a cidade tolera, mas não compreende. A tensão entre eles não é apenas romântica frustrada. É uma tensão de valores fundamentalmente incompatíveis. A relação de Belle com o pai Maurice é estabelecida com um calor genuíno que o animado esboçava, mas não desenvolvia plenamente. Kevin Kline e Emma Watson têm uma química de pai e filha que parece construída em tempo real, espontânea. E a cena em que Maurice mostra para Belle a representação pictórica da morte da mãe dela. Aquela máscara de médico de peste é um dos momentos mais silenciosamente poderosos do filme. Não há melodrama. Há apenas dois adultos confrontando uma verdade que um deles carregou sozinho por anos demais. Quando Maurice parte para o mercado e se perde na floresta, o filme acelera. Os lobos que o atacam têm uma qualidade visual que equilibra beleza e ameaça. Há algo de pintura barroca nos planos noturnos da floresta, com aquela luz fria e aquelas sombras profundas. Quando Maurice encontra o castelo e entra em busca de abrigo, a descoberta dos criados encantados é jogada de forma mais cômica, mais leviana. Cogsworth tentando manter a ordem enquanto Lumière faz exatamente o oposto. Mas quando o ser aparece, o tom muda completamente. A primeira aparição do ser no filme é cuidadosamente construída para impactar. Condon e Schliessler usam sombra, ângulo e escala para apresentar uma criatura que parece grande demais para o espaço que ocupa, como se o castelo inteiro fosse pequeno demais para conter aquela combinação de tamanho e raiva. O aprisionamento de Maurice, por ter pegado uma rosa do jardim, parece desproporcional, cruel. E é exatamente assim que deve parecer. Nesse momento, o ser ainda é o monstro. A jornada começa aqui. Belle chega ao castelo e encontra o pai aprisionado numa torre. A oferta que ela faz, ficar no lugar dele, é aceita pelo ser sem hesitação e sem gentileza. Maurice é libertado e enviado de volta ao vilarejo. Belle fica. E o que se estabelece ali não é ainda uma prisão confortável. É uma prisão. A diferença entre o Belle do animado e o Belle do live action começa a aparecer aqui. Quando a fera manda que ela jante com ele e ela recusa, a recusa não é apenas de um jantar. É uma afirmação de que mesmo dentro de um castelo encantado, mesmo sob a ameaça implícita de uma criatura que acabou de aprisionar seu pai, ela não vai ser dominada. Ela janta sozinha na cozinha, com os criados encantados. E essa cena resulta num Be Our Guest, que é ao mesmo tempo o maior número musical do filme, e uma declaração de intenções dos personagens secundários. Be Our Guest merece um parêntese porque é tecnicamente o número mais elaborado do filme. Ewan McGregor como Lumière comanda uma sequência que homenageia os grandes musicais de Hollywood dos anos 1930 e 1940. Há referências visuais óbvias a Busby Berkeley, aquele coreógrafo americano conhecido por suas formações geométricas vistas de cima, enquanto ao mesmo tempo usa as possibilidades do CGI moderno para criar algo que nenhum set físico poderia reproduzir. Pratos voam, fogos de artifício estouram dentro de um salão de jantar, talheres dançam em formações impossíveis. É exuberante ao ponto da loucura. E funciona exatamente porque não tenta ser realista. É cinema musical abraçando sua própria artificialidade com alegria total. Depois do jantar, Belle explora o castelo e encontra a ala proibida. Aquela torre onde a rosa encantada flutua sob uma redoma de vidro.
O ser a surpreende ali e explode numa raiva que espelha a abertura do filme. Aqui está o príncipe sem filtro, o monstro sem disfarce. Belly foge para a floresta. É atacada pelos lobos, e o ser aparece para salvá-la, e nesse momento algo começa a mudar. Não dramaticamente, não de forma declarada, mas quando Belly cuida dos ferimentos do ser depois do ataque. E quando ele recebe esse cuidado com uma mistura de surpresa e embaraço que Dan Stevens comunica apenas com os olhos, o filme dá seu primeiro passo em direção ao que realmente é: uma história sobre duas pessoas aprendendo a ser vistas. O giro emocional do segundo ato começa com a biblioteca. O ser mostrando para Belly uma biblioteca que ocupa 2 andares inteiros de um ala do castelo é, no contexto do personagem dela, o gesto mais íntimo que alguém poderia fazer. É equivalente a dizer: eu sei quem você é e eu tenho exatamente o que você precisa. A reação de Watson, aquele misto de surpresa genuína e alegria contida, é um dos melhores momentos de sua performance no filme. E a partir dali, a relação começa a se construir não sobre mágica ou feitiço, mas sobre conversas, sobre livros, sobre Shakespeare e Romeu e Julieta, e sobre a discussão deles a respeito de qual é o melhor livro de todos. Uma troca que tem mais vida e mais humor do que qualquer cena de ação do filme. O momento em que o Ser usa o livro mágico da encantadora para transportar Belle e a si mesmo para Paris, para o apartamento onde ela nasceu, onde a máscara de médico de peste pendurada na parede revela para ela o que realmente aconteceu com sua mãe. É uma das adições mais ousadas do roteiro de 2017 em relação ao original. Não apenas porque aprofunda o passado de Belly de forma concreta e emocionalmente impactante, mas porque é o ser quem a leva até essa descoberta. É ele quem usa o único instrumento de fuga que tem disponível não para escapar da maldição, mas para dar a ela algo que ela precisava. E nesse gesto, quase imperceptivelmente, a dinâmica entre os dois muda de vez. Depois da visita a Paris, o filme entra numa fase que o animado de 1991 tratava de forma relativamente rápida, mas que o live action tem espaço e vontade de desenvolver com mais cuidado. O florescimento genuíno da relação entre Belly e o Ser. Não é amor ainda. Pelo menos não declarado, não reconhecido por nenhum dos dois. É algo mais sutil e, de certa forma, mais interessante. É o reconhecimento mútuo de que o outro é uma pessoa real, com uma história real, com dor real. E esse reconhecimento acontece através de pequenos momentos acumulados, não de grandes gestos dramáticos. Há uma sequência que captura isso melhor do que qualquer outra. Belly e o Ser lendo juntos na biblioteca, discutindo livros com a desinibição de duas pessoas que esqueceram, por um momento, quem são e qual é a situação em que se encontram. Ela critica a escolha dele, ele rebate com argumentos que ela não esperava, e os dois acabam rindo. Um riso que o surpreende tanto quanto surpreende o espectador. Porque até esse ponto, o Ser tinha sido apresentado como uma criatura incapaz de leveza. Essa cena não estava no animado original, e é uma das adições mais bem-sucedidas do roteiro de 2017. É onde você começa a entender que a Belly desse filme não está se apaixonando pela mágica do castelo ou pela grandiosidade do Ser. Está se apaixonando por uma mente. A cena da neve é outro exemplo dessa construção gradual. Belly e o Ser saem para o jardim coberto de neve e brincam com uma leveza que parece quase transgressora depois de tudo que veio antes. O Ser alimenta pássaros com grãos na mão. Um gesto de gentileza que seria insignificante em qualquer outro contexto, mas que aqui funciona como uma revelação de caráter.
E quando os dois voltam para dentro, a câmera os segue com aquela qualidade visual que Tobias Schliessler empregou em todo o filme. Luz natural filtrada. Cores quentes contrastando com o frio do exterior. Uma paleta que vai se aquecendo gradualmente à medida que a relação entre os dois personagens se aprofunda. É direção de fotografia a serviço da narrativa emocional. Mas o segundo ato não é apenas sobre o que acontece dentro do castelo. Enquanto Belle e o ser constroem algo frágil e improvável entre si, o mundo lá fora se move contra eles. Maurice volta ao vilarejo sem Belle e tenta convencer os moradores de que a filha está presa num castelo encantado habitado por uma fera monstruosa. Ninguém acredita. E Gaston, que percebe na loucura aparente de Maurice uma oportunidade, oferece ajuda, não por bondade, mas porque resgatar Belle do castelo seria o pretexto perfeito para finalmente conquistá-la. A cena em que Gaston abandona Maurice na floresta, amarrado a uma árvore para ser devorado pelos lobos, é o momento em que o filme desloca definitivamente Gaston, da categoria de vilão cômico para a de antagonista genuinamente perigoso. Luke Evans joga essa cena com uma frieza calculada que é muito mais perturbadora do que qualquer explosão de raiva. Gaston não abandona Maurice com raiva. Abandona com a mesma expressão que usaria para descartar um objeto inconveniente. É o gesto de alguém que não considera outras pessoas como pessoas. E essa desumanidade, apresentada com tanta calma, é assustadora de uma forma que a versão animada nunca alcançou. Maurice é encontrado por Agathe, a mulher misteriosa do vilarejo que o público já sabe ser a encantadora disfarçada, e levado de volta à cidade. Gaston, de volta, manipula a situação com uma habilidade que é quase admirável na sua perversidade. Convence os moradores de que Maurice está louco, que suas histórias de castelos encantados e feras são os delírios de um homem instável, e que a única solução é interná-lo no asilo local. A cena do julgamento informal de Maurice, onde Gaston usa exatamente as ferramentas sociais que deviam protegê-lo para destruí-lo, é uma das mais politicamente carregadas do filme. Um retrato de como a manipulação coletiva funciona quando alguém suficientemente carismático decide transformar uma mentira em consenso. De volta ao castelo, a sequência da dança no Salão Dourado chega no momento exato em que a tensão emocional está no pico. Belle está com um vestido que Madame de Garderobe criou especialmente para ela. O ser está num traje azul cobalto que ressoa com a estética aristocrática francesa do século XVIII, e os dois descem para um salão que é literalmente dourado. Aquela cor que ao longo de todo o filme foi reservada para momentos de calor, de abertura, de vulnerabilidade compartilhada. A valsa que se segue é coreografada para parecer ao mesmo tempo ensaiada e espontânea, e a câmera de Schliessler orbita ao redor dos dois com um movimento que imita o próprio ritmo da dança. Não é uma cena de ação. Não é um número musical exuberante. É um momento de dois seres humanos, um que parece humano e um que não parece, mas é, encontrando um ao outro completamente. Depois da dança, o ser usa o espelho mágico para mostrar a Belle o que está acontecendo com Maurice, seu pai sendo conduzido ao asilo, sozinho, enquanto Gaston assiste com satisfação. E aqui está a decisão que revela o caráter do ser mais do que qualquer outra coisa no filme. Ele a libera. Sabe que ela precisa ir. Sabe que ao liberá-la, a última pétala pode cair antes que ela volte, que a maldição pode se tornar permanente, que ele pode ficar assim para sempre. E a libera mesmo assim.
Não como sacrifício heróico performático, como a única coisa que uma pessoa que realmente ama outra pessoa consegue fazer quando sabe que ela precisa ir. Belly retorna ao vilarejo e encontra o pai sendo carregado para o asilo. Ao usar o espelho mágico para mostrar o ser aos moradores, para provar que o pai não estava louco, ela desencadeia exatamente o que Gaston precisava. A existência da fera, transformada por Gaston num discurso de medo, de ameaça à segurança do vilarejo, de criatura que roubou a filha de um homem inocente, torna-se o gatilho para a mobilização da multidão. A cena de The Mob Song, o número musical em que Gaston incita os moradores a marcharem para matar o ser, é assustadora não porque mostra violência, mas porque mostra como a violência coletiva se organiza através da linguagem do medo e da pertença. É um grupo de pessoas normais sendo transformado, em 3 minutos de música, num instrumento de destruição por alguém que sabe exatamente quais botões apertar. A batalha no castelo que se segue é o set-piece de ação mais elaborado do filme, com os criados encantados defendendo o lugar com uma criatividade que vai do cômico ao genuinamente tenso. Cogsworth e Lumière coordenam a defesa. Madame de Garderobe derruba invasores com vestidos. Mrs. Potts despeja chá fervente. Há um humor nessas cenas que alivia a tensão sem eliminá-la e que lembra ao público que esses personagens, por mais que estejam em corpos de objetos, têm personalidades e histórias, e algo real pelo qual lutar. O confronto final entre Gaston e o ser é filmado numa sequência que alterna entre o topo do castelo, onde o ser, inicialmente desmotivado pela ausência de Belly, quase não resiste aos ataques de Gaston, e a corrida de Belly de volta ao castelo depois de escapar com o pai. Quando o ser vê Belly retornar, algo muda nele. Não é apenas um impulso de sobrevivência. É o reconhecimento de que há algo pelo que viver. A luta recomeça com uma energia diferente, e Gaston, que até esse momento parecia estar vencendo, encontra pela frente não mais uma criatura resignada à derrota, mas alguém que decidiu que não vai morrer hoje. O ser poupa a vida de Gaston. Esse gesto, deixar o homem que o tentou matar ir embora, é talvez o momento mais importante da jornada do personagem. Não é fraqueza. É a prova de que a transformação interna já aconteceu antes da transformação física. O príncipe que o filme mostrou no prólogo teria matado Gaston sem hesitar. O ser que chegou até aqui, moldado pelo amor de Belle e pelo cuidado de seus criados, não consegue fazer isso. Mas Gaston, incapaz de aceitar a derrota, dispara 2 vezes pelas costas antes de cair da ponte para a morte. E o ser, ferido de morte, chega até Belle exatamente quando a última pétala cai. O que se segue é uma das sequências de transformação mais bem executadas do cinema de fantasia recente. Belle, sobre o corpo imóvel do ser, professa seu amor. Não como fórmula mágica, não como performance, mas como verdade dita em voz alta talvez pela primeira vez. Agathe, revelando-se como a encantadora, desfaz a maldição. E a transformação que acontece não é instantânea nem gratuita, é construída, camada por camada, com uma atenção visual ao processo, que respeita tanto a magia do momento quanto a jornada que levou até ele. Quando o príncipe abre os olhos e Belle o vê pela primeira vez em forma humana, a pergunta que ela faz: "Como você cresceu uma barba assim tão rápido?" é exatamente o tipo de humor que o filme precisava naquele momento. Um humor que não quebra o encanto, mas que o humaniza completamente. Existe uma pergunta que qualquer análise séria de A Bela e a Fera precisa enfrentar diretamente,
E é uma pergunta que o filme de 2017 abraçou com uma coragem que o original de 1991 não tinha como ter, simplesmente porque o contexto cultural era outro. A pergunta é esta: o que exatamente essa história está dizendo sobre amor, poder e liberdade? Porque dependendo de como você lê a narrativa, A Bela e a Fera pode ser uma história sobre redenção genuína, sobre a capacidade humana de crescer além dos próprios limites. Ou pode ser lida como uma história que romantiza o aprisionamento, que sugere que uma mulher suficientemente paciente e compreensiva consegue transformar um homem violento num parceiro amoroso. Essas duas leituras coexistiram desde a versão literária do século XVIII. E o filme de 2017 foi o primeiro a lidar com essa tensão de forma explícita e deliberada. A resposta que Bill Condon, Stephen Chbosky e a equipe criativa desenvolveram foi construída em cima de uma premissa simples. Belle não pode ser definida pela relação com o Ser. Ela precisa existir como personagem completa antes de qualquer romance. Por isso a decisão de mostrar Belle inventando uma máquina de lavar roupa, ensinando uma criança a ler, discutindo a qualidade literária de Romeu e Julieta com a mesma convicção com que discutiria qualquer outra coisa. Por isso a adição do passado de sua mãe, que lhe dá uma história própria que não depende de nenhum homem para ter sentido. E por isso a cena em que ela tenta ensinar a Fera a ler. A ideia de que o fluxo de influência entre eles é bidirecional. Que ela não está apenas sendo transformada pela relação, mas transformando ativamente o outro. O tema central do filme não é o amor romântico. É a transformação através do reconhecimento. Ser visto. Ser conhecido por quem você realmente é, sem as armaduras que o mundo te ensinou a usar. O Ser aprendeu desde a infância que emoção é fraqueza, que vulnerabilidade é perigo, que a única resposta ao mundo é raiva e distância. Belle aprendeu que ser diferente num lugar pequeno é um crime silencioso que precisa ser tolerado. Os dois chegam ao castelo carregando versões distintas do mesmo fardo. A solidão de quem não tem espaço para ser quem é. E a história que o filme conta é a de como dois seres humanos criam esse espaço um para o outro quando o mundo inteiro nega essa possibilidade. O simbolismo visual do filme trabalha essa ideia de forma consistente. A rosa encantada é o elemento mais óbvio. Uma flor que está morrendo lentamente, uma contagem regressiva para um fim inevitável, mas que também é a mais bela coisa do castelo. Preservada sob vidro, intocável. É simultaneamente esperança e ameaça, beleza e morte, o objeto mais precioso e o mais destrutivo. A redoma de vidro que a protege é a mesma redoma que o Ser construiu ao redor de si mesmo. Uma proteção que virou prisão. E quando Belle finalmente quebra essa redoma no final, não literalmente, mas emocionalmente, ao declarar seu amor, o que se liberta não é apenas a magia. É o homem que estava preso dentro do monstro. A biblioteca tem seu próprio peso simbólico que o filme explora com inteligência. Livros, no contexto de Villeneuve, são subversivos. O padre da cidade permite que Belle use a biblioteca da capela, mas olha para ela com desconforto cada vez que ela o faz. O diretor da escola local a repreende por ensinar uma criança a ler. O vilarejo inteiro trata seu amor por literatura como uma excentricidade tolerável, quando silenciosa e perturbadora, quando projetada para fora. Mas no castelo, a biblioteca é o presente mais generoso que o Ser tem a oferecer. E ao oferecê-la, ele não apenas a recebe. Ele revela que entende quem ela é de uma forma que ninguém em Villeneuve jamais quis entender. O amor começa ali, na biblioteca, não na dança. Gaston,
por sua vez, funciona como o espelho negativo dessa jornada. Se o ser é um monstro que aprende a ser humano, Gaston é um humano que revela progressivamente sua natureza monstruosa. E o que torna esse paralelo tão eficaz no filme de 2017, mais do que no animado, é que Gaston nunca perde a máscara completamente. Ele sempre tem uma justificativa, sempre tem um discurso, sempre consegue fazer o que faz soar razoável para as pessoas ao seu redor. Quando ele abandona Maurice na floresta para os lobos, quando manipula o vilarejo inteiro com seu discurso de medo sobre a fera, quando atira pelas costas em alguém que acabou de poupar sua vida. Cada um desses atos é embrulhado numa narrativa que o protege de responsabilidade. Gaston não é apenas um vilão, é um retrato do que acontece quando narcisismo e carisma se combinam sem nenhum freio moral. Em 2017, com o contexto político que o mundo vivia, esse retrato tinha uma ressonância que a produção certamente não planejou, mas que o público sentiu imediatamente. Le Fou, nessa estrutura, é a figura trágica que o filme de 2017 construiu com mais cuidado do que se percebe à primeira vista. Ele está apaixonado por alguém que nunca vai correspondê-lo, num mundo que não tem espaço para o que ele sente, servindo a um homem que usa sua devoção como combustível para a própria vaidade. A decisão de Condon de tornar esses sentimentos explícitos, em vez de deixá-los como subtexto, como tinham sido em interpretações anteriores da história, transformou Le Fou de alguém cômico em alguém que o espectador consegue entender com uma empatia real. O momento final em que Le Fou dança com outro homem durante o baile de encerramento é pequeno em termos de tempo de tela, mas enorme em termos de significado. É a primeira vez que um personagem Disney tem um momento de felicidade romântica explicitamente gay numa produção cinematográfica principal do estúdio. E foi exatamente esse momento que gerou as maiores controvérsias do filme. A Malásia se recusou a exibir o filme a menos que a Disney cortasse a cena. A Disney se recusou a fazer o corte e o filme não foi lançado no país. Na Rússia, houve ameaças de proibição por violar a lei que proíbe propaganda gay para menores. Embora o filme tenha sido eventualmente exibido com classificação etária restritiva de 16 anos. Um cinema no Alabama, nos Estados Unidos, anunciou publicamente que não exibiria o filme por causa do conteúdo gay, e acabou recebendo mais atenção negativa do que a Disney. O episódio inteiro revelou algo interessante sobre o momento cultural em que o filme foi lançado. A mera presença de um personagem gay num filme Disney infantil era, para uma parte significativa do mundo, suficientemente ameaçadora para justificar censura, boicote e controvérsia pública. A ironia, claro, é que o momento gay que causou toda essa agitação é extraordinariamente discreto. Le Fou nunca declara seus sentimentos em voz alta. Não há nenhuma cena de afeto físico explícito. O que existe são olhares, gestos, uma dança de poucos segundos no final. A proporção entre a quantidade de controvérsia gerada e a quantidade de conteúdo que a gerou diz mais sobre as ansiedades culturais de 2017 do que sobre o filme em si. O filme também dialoga com questões de classe e pertencimento de uma forma que frequentemente passa despercebida. O ser é literalmente a aristocracia francesa pré-revolucionária. Um príncipe num castelo enorme que foi punido por tratar mal uma pessoa pobre que pediu abrigo. Os criados que foram transformados em objetos pagam o preço pela crueldade do patrão sem ter cometido nenhum crime. Isso é, se você quiser ler assim,
Uma alegoria bastante direta sobre como as classes mais vulneráveis historicamente absorvem as consequências dos erros dos poderosos. O filme não desenvolve essa leitura explicitamente. Não é um manifesto político. Mas ela está lá, disponível para quem quiser ver. O impacto cultural de A Bela e a Fera de 2017 foi imediato e duradouro de maneiras que vão além das bilheterias. O vestido amarelo de Belle, reproduzido por Jacqueline Durran, tornou-se um dos trajes mais vendidos e mais recriados da história recente do cinema. Lojas de fantasias relataram vendas recordes nos meses seguintes ao lançamento. A trilha sonora ficou nas paradas musicais de vários países por semanas. A versão de Evermore, cantada por Josh Groban, acumulou centenas de milhões de streams, introduzindo uma geração que não conhecia o original de 1991, a música de Alan Menken. E num nível mais profundo, o filme abriu uma conversa que a indústria do entretenimento estava começando a ter, mas ainda não tinha tido com essa escala. O que significa fazer um filme de conto de fadas clássico para um público contemporâneo? Quais elementos precisam ser preservados? Quais precisam ser revisitados? E quais simplesmente não sobrevivem ao escrutínio de um mundo que exige mais de suas histórias? A Bela e a Fera de 2017 não respondeu a essas perguntas de forma definitiva. Mas as colocou na conversa com uma urgência que nenhum remake anterior tinha conseguido. Quando os estúdios da Disney olharam para as primeiras projeções de bilheteria de A Bela e a Fera, as expectativas já eram altas. Mas o que aconteceu naquele fim de semana de estreia em março de 2017 superou qualquer projeção que analistas razoavelmente otimistas tinham construído. O filme abriu com 174,8 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá em seu fim de semana de abertura, um número que sozinho já reescrevia vários livros de recordes simultaneamente. Era o maior fim de semana de abertura já registrado no mês de março, desbancando Batman vs Superman: A Origem da Justiça, que tinha estabelecido aquele recorde apenas um ano antes. Era o maior fim de semana de abertura já registrado para um filme com classificação PG, acima de Procurando Dory, que tinha estabelecido aquela marca em 2016. Era o maior fim de semana de abertura para um musical live-action na história do cinema. Era o maior fim de semana de abertura para um filme liderado por uma mulher, superando Jogos Vorazes, Em Chamas. Cada um desses números, individualmente, já seria uma manchete. Juntos, eles formavam um fenômeno. Globalmente, o fim de semana de abertura foi ainda mais expressivo. O filme estreou em 56 mercados simultâneos e arrecadou 357 milhões de dólares ao redor do mundo em 4 dias, tornando-se a segunda maior abertura global de março da história, atrás apenas de Batman vs Superman. No Brasil, o filme abriu com 11 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia, tornando-se a maior abertura já registrada para um filme live-action da Disney no país. No Reino Unido, foi a maior abertura já registrada para um filme PG, superando todos os filmes de Harry Potter. No Japão, superou o recorde de Frozen em seu fim de semana de abertura. Um feito que poucos filmes ocidentais tinham conseguido naquele mercado historicamente seletivo. A China merece um destaque especial nessa história. O mercado chinês tinha se tornado um campo de batalha estratégico para Hollywood nos anos anteriores, e a Disney tinha interesse particular em estabelecer A Bela e a Fera como um sucesso naquele território. O filme abriu com 44,8 milhões de dólares na China em seu fim de semana de estreia,
o segundo maior fim de semana de abertura já registrado por um filme live-action da Disney naquele mercado. E o que tornou esse número particularmente notável foi que os censores chineses decidiram não cortar a cena de Le Fou, mesmo num país onde conteúdo com temas LGBT é frequentemente vetado. A decisão foi silenciosa, sem anúncio oficial, mas foi uma das poucas instâncias em que a China permitiu conteúdo desse tipo numa grande produção estrangeira sem exigir alterações. A trajetória do filme nas semanas seguintes foi igualmente impressionante. Em 10 dias de exibição, A Bela e a Fera se tornou o musical live-action mais lucrativo de todos os tempos, desbancando um recorde de 9 anos que pertencia a Mamma Mia. Em seu 19º dia de exibição, cruzou a barreira de 400 milhões de dólares no mercado norte-americano. O primeiro filme de 2017 a alcançar esse marco. Em 29 de abril, 42 dias após sua estreia, cruzou a barreira de $1 bilhão globalmente, tornando-se o primeiro filme de 2017 a alcançar esse marco e o 29º filme da história a entrar no clube do bilhão. Ao final de sua corrida nos cinemas, o total global chegou a $1,263 bilhão, fazendo de A Bela e a Fera o segundo filme mais lucrativo de 2017, atrás apenas de Star Wars. Os Últimos Jedi era também, naquele momento, o remake mais lucrativo de todos os tempos e o sexto maior bilheteria da história da Disney. A Deadline Hollywood, que calcula lucros reais levando em conta todos os custos: produção, marketing, distribuição, participações de elenco, estimou o lucro líquido do filme em $414,7 milhões, colocando-o como o segundo blockbuster mais lucrativo de 2017, atrás apenas de Guardiões da Galáxia Volume 2. Para um filme que custou cerca de $255 milhões para produzir e mais 140 milhões para divulgar globalmente, um investimento total de quase $400 milhões. Esse retorno representava uma das apostas mais bem-sucedidas da Disney em toda a década de 2010. No mercado de home video, o desempenho foi igualmente excepcional. O filme foi lançado em Blu-ray e DVD em junho de 2017 e imediatamente ocupou o primeiro lugar nas paradas de vendas de home video nos Estados Unidos, com todos os outros títulos no top 20 combinados, vendendo apenas 40% do que A Bela e a Fera vendeu na primeira semana. Ao final do ano, tinha acumulado $85 milhões em receita de home video, tornando-se o segundo filme mais vendido de 2017 nesse formato, atrás apenas de Moana. A recepção crítica foi mais dividida do que os números de bilheteria sugeriam. No Rotten Tomatoes, o filme encerrou com 71% de aprovação entre os críticos. Um número que soa positivo, mas que, para um filme dessa escala e com esse investimento de marketing, era lido pela indústria como uma recepção morna. O consenso do site dizia que o filme oferecia um elenco encantador, canções lindamente executadas e um olhar meticuloso para os detalhes. Mas a maioria das críticas positivas vinham acompanhadas da ressalva de que o remake era inferior ao original. No Metacritic, o filme recebeu uma pontuação de 65 sobre 100, indicando recepção geralmente favorável, mas não entusiasmada. As críticas mais generosas celebravam a performance de Emma Watson, a densidade do elenco de apoio, a qualidade visual da produção e a fidelidade amorosa ao material original. Leslie Felperin, do Hollywood Reporter, comparou a experiência de assistir ao filme a uma overdose de confeitaria de alta qualidade. Excessiva, indulgente, mas executada com maestria técnica inegável.
Owen Gleiberman, da Variety, reconhecia o cuidado artesanal do projeto, mesmo questionando sua necessidade existencial. As críticas mais céticas atacavam exatamente o oposto. A fidelidade ao original era tratada como falta de coragem criativa, uma reprodução luxuosa em vez de uma reinvenção real. Alguns críticos achavam que o filme nunca escapava da sombra do animado de 1991. Que cada cena era inevitavelmente comparada à versão que já existia na memória do espectador e saía perdendo nessa comparação. A voz de Emma Watson, que a produção optou por apresentar com mínimo processamento, foi alvo de críticas de alguns puristas musicais, que argumentavam que o papel exigia uma cantora mais tecnicamente preparada. O público, por sua vez, foi muito mais entusiasmado do que os críticos. No CinemaScore, o sistema americano que coleta avaliações do público na saída dos cinemas na noite de estreia, A Bela e a Fera recebeu nota a segunda mais alta possível. Pesquisas de saída mostravam que 84% dos pais que viram o filme na estreia recomendariam para as famílias. E as redes sociais registraram ondas de reações emocionais que iam além do entretenimento casual, pessoas postando sobre terem chorado, sobre terem levado os filhos e visto a reação deles ao ouvir as músicas pela primeira vez, sobre terem revivido memórias de infância que não sabiam que ainda carregavam com tanta intensidade. Na temporada de prêmios, o desempenho do filme foi modesto em termos de conquistas, mas significativo em termos de reconhecimento. Na 90ª cerimônia do Oscar, em março de 2018, A Bela e a Fera recebeu 2 indicações: Melhor Design de Produção pelo trabalho de Sarah Greenwood e Kate Spencer, e Melhor Figurino, pelo trabalho de Jacqueline Durran. Nenhuma das duas se converteu em vitória. Dunkirk levou design de produção e Linha Fantasma levou figurino. Mas as indicações em si eram um reconhecimento do nível de excelência artesanal que o filme tinha atingido nessas categorias. O filme também recebeu indicações ao BAFTA e ao Critics' Choice Awards, consolidando sua presença na conversa de prêmios daquele ano mesmo, sem se converter em vencedor. O legado de A Bela e a Fera de 2017 é mais complexo e mais interessante do que seus números de bilheteria sugerem. Por um lado, o filme confirmou definitivamente a estratégia de remakes live-action da Disney como um negócio extraordinariamente lucrativo. Um modelo que o estúdio continuou a seguir com O Rei Leão em 2019, Mulan em 2020, A Pequena Sereia em 2023 e vários outros projetos. A Bela e a Fera foi o ponto de inflexão que transformou os remakes Disney de experimentos criativos em pipeline industrial. Isso é tanto um legado quanto uma responsabilidade que o filme carrega. Porque se você achar que a avalanche de remakes live-action da Disney dos últimos anos foi excessiva ou preguiçosa, o sucesso avassalador de A Bela e a Fera de 2017 é uma das razões principais pelas quais ela aconteceu. Por outro lado, o filme estabeleceu padrões que os remakes subsequentes encontraram dificuldade de igualar. A densidade do elenco de apoio, a qualidade da trilha sonora, o investimento genuíno na expansão da história original. Nenhum dos remakes que veio depois conseguiu reunir esses elementos com a mesma consistência. O Rei Leão de 2019, por exemplo, foi visualmente deslumbrante, mas emocionalmente frio. Um exercício técnico que sacrificou a alma em nome do hiperrealismo. A comparação inevitável com A Bela e a Fera de 2017, onde a tecnologia estava a serviço da emoção. Não o contrário. Apenas reforçou o que o filme de Condon tinha acertado.
para o público brasileiro, que recebeu o filme com entusiasmo genuíno. Aqueles 11 milhões de dólares de abertura eram um número expressivo para o mercado local em 2017. A Bela e a Fera representou algo que vai além de blockbuster internacional. Representou a possibilidade de que um conto que todos conheciam desde criança pudesse ser revisitado com respeito e com novidade ao mesmo tempo, que nostalgia e modernidade não precisam ser inimigos, que uma história com séculos de existência ainda tem coisas novas a dizer quando colocada nas mãos certas. Porque no final das contas, é isso que A Bela e a Fera de 2017 é: uma história antiga contada com os olhos do presente. Com toda a imperfeição que isso implica, com todos os compromissos que isso exige, e com toda a beleza que isso, às vezes, ainda consegue produzir.